Você que está aqui conectado com a gente, com certeza viu nos noticiários, 2 semanas atrás, no dia 20 de setembro, que bolsas de valores do mundo todo deram uma chacoalhada por conta da incorporadora imobiliária chinesa, a Evergrande, que corria o risco de não pagar parte de uma dívida bilionária. E aí eles conseguiram renegociar algumas, outras venceram, enfim, a situação continua crítica. Eu sou a Mafelo Bisotto e estou aqui com o economista da Guide Investimentos, o Vitor Beruti, para contar aí para a gente em que pé essa questão está e quais são os reflexos no Brasil. Tudo bem com você, Vitor? Tudo bem, Mafê, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer é nosso. Bom, antes de mais nada, por que esse calote tem importância assim tão grande a ponto de desestabilizar o mercado financeiro de forma geral? Bom, vamos lá. A Evergrande, apesar de ser uma empresa relativamente nova, né, ela foi fundada em 1996, ela possui passivos da ordem de mais de 300 bilhões de dólares, o que acaba refletindo até a forma de funcionamento do setor imobiliário na China e em qualquer outro lugar do mundo, que é um setor que trabalha com alta alavancagem e crescimento robusto, né? Então a gente teve o governo fomentando esse crescimento, essa urbanização da China por muito tempo. E aí essas companhias de olho nisso acabaram se beneficiando desse movimento, sempre trabalhando com uma alavancagem muito grande. O problema é que de 3 anos para cá, a gente vem acompanhando uma desaceleração do mercado imobiliário na China. Com a pandemia e com os lockdowns, a gente teve o fechamento da economia, o que naturalmente acabou prejudicando o fluxo de caixa, acabou prejudicando a capacidade de fazer receita da Evergrande, que já vinha uma situação delicada. E em outubro, se eu não me engano, do ano passado, a gente já viu o primeiro sinal de alerta da empresa quando ela pediu ajuda e financiamento para um governo em uma das regiões que ela atuava, que foi o primeiro sinal vermelho, mas aquilo foi resolvido naquela situação. O que acontece é que o governo está mudando um pouco a sua política com relação a essas empresas, essa alta alavancagem que a gente tem, a dependência do mercado da China no setor imobiliário, e aí ele acaba fomentando um mercado mais saudável, né, entre aspas, e de menor alavancagem, e, de certa forma, ele acabou aumentando a regulação e dificultando até a captação de recursos por essas empresas já muito alavancadas. Então, de certa forma, a gente tinha uma empresa muito alavancada, com uma maior dificuldade de fluxo de caixa por conta da pandemia e também com uma maior dificuldade para a captação de recursos até para a rolagem dessa dívida. Então, o que acabou acontecendo, né, acabou culminando no que a gente viu 2 semanas atrás, no descasamento de fluxo de caixa, a empresa não conseguindo pagar os cupons de dívida, né, os juros da dívida que ela tinha acumulado aos seus investidores. E aí o fato de que ela está dentre uma das maiores empresas do setor imobiliário na China, tem mais de 1,5 milhão de clientes esperando projetos serem entregues, né? Imagina, você vai para uma empreiteira imobiliária, você põe o seu dinheiro para construir o seu apartamento, né? Que seja, e você vê notícias de que a empresa não está conseguindo cumprir com as suas obrigações e provavelmente você pode acabar perdendo o seu dinheiro, né? Muitas vezes é um dinheiro que representa uma parcela importante. E por conta disso, a gente vê um desassossego social na China, né? A gente vê as pessoas indo às ruas protestarem porque elas querem, apesar elas dizem que não tem medo, né, de uma queda do preço dos seus imóveis, só que elas querem que os imóveis sejam entregues. Então, o governo, de olho nisso, acaba buscando não impedir que a Evergrande quebre, tá? O que ele está tentando fazer é insular a Evergrande do mercado. Então, de um lado, ele vai buscar uma reestruturação da empresa, ou seja, vender partes da empresa, vender projetos da empresa para outras empreiteiras, outras empresas imobiliárias que vão conseguir entregar esses projetos. E, ao mesmo tempo, ele vai buscar insular o mercado de crédito para o setor imobiliário, né? O setor imobiliário ele acaba direto ou indiretamente influenciando cerca de 29%, 30% do PIB chinês nos dias de hoje. E como essa empresa, né, como esse setor, como eu falei, depende muito de capital, uma crise de sentimento, uma crise de confiança que dificulte essas empresas do setor como um todo de captar recursos, pode acabar tendo um efeito de bola de neve e aí tendo efeitos catastróficos para esse setor e aí, consequentemente, sobre a economia chinesa
que por ser a segunda maior economia da China e por influenciar muito o preço de commodities, acaba tendo aí um respaldo muito grande para a economia global como um todo, tá? Então, por conta disso, desse contágio que a gente pode ter do mercado imobiliário na China e, portanto, da economia chinesa como um todo, que a gente teve essa reverberação forte nos mercados. Bom, e como essa crise afeta especificamente o Brasil? A gente sabe que ele está aí entre os países que são os mais afetados, né? Porque tem exportação, enfim. A gente é um país que tem onde a pauta exportadora é muito importante, tá? Tanto para a nossa balança comercial, como para a balança de pagamentos como um todo. Claro, o principal é o investimento direto do exterior, mas a gente tem uma balança comercial muitas vezes, na maioria das vezes, superavitária, e isso tem uma grande participação do que a gente manda para a China, tá? Além disso, um desaquecimento da economia chinesa pode pesar sobre o preço dessas commodities que a gente exporta, né, em especial o minério de ferro, que todo mundo comenta mais por causa da Vale, e isso pode acabar atrapalhando, né, tendo implicações diretas para o crescimento da nossa própria economia. Tá? Então, o fato da gente ter uma pauta exportadora que é muito sujeita à economia chinesa, é muito dependente da economia chinesa, nos deixa suscetíveis, né? Assim como alguns outros países, né? Por exemplo, a Austrália também fica bastante suscetível a uma piora no que diz respeito ao desempenho da economia chinesa. Até mesmo porque é muito grande também o número, né, de minério de ferro que a gente exporta. Bom, e um dos receios dos credores era uma interferência do governo chinês e, de fato, medidas foram tomadas, né? Como você falou, para proteger a empresa. E aí, o que isso significa? O que mais pode ser feito aí por parte do governo que pode atrapalhar aí a confiança dos credores de que eles vão receber? Tá bom. Então, a questão dos credores, principalmente os internacionais, provavelmente eles são a última preocupação do governo agora, né? Como eu falei para vocês, eles devem buscar, primeiro, aliviar um pouco do anseio social, né? Como eu falei, mais de 1,5 milhão de pessoas que podem ser Cuidar da afetadas. população primeiro, né? Exatamente. Como que ele está fazendo isso, né? Ele está buscando reestruturar a empresa, vendendo parcelas da empresa. A gente até teve as negociações da empresa pausadas por conta de um deal que poderia sair, em que outra empresa ia tomar cerca de 51% da participação da área de propriedades da empresa, e isso ia gerar, se eu não me engano, cerca de 5 bilhões de dólares, algo em torno disso, que ia ser utilizado, né, para pagar os credores. E além disso, o que o governo está fazendo para aliviar o mercado que a questão é que essas empresas de real estate, elas trabalham muito com notas promissórias, que são dívidas curtas, para funcionar, para fazer com que a sua operação funcione, tá? Isso pegando dívidas de bancos, até dívidas com fornecedores. E aí, se a empresa não paga, né, como a Evergrande está sinalizando que não vai fazer, isso gera uma crise de confiança de quem fornece essa dívida. E aí o medo do governo é os bancos, né, os próprios fornecedores cortarem o crédito para empresas desse setor, e aí isso acaba levando o setor como um todo, né? A gente pode ter mais empresas entrando nessa fila junto com a Evergrande por conta dessa dificuldade de conseguir capital para continuar suas operações, né? Como eu falei, ele é um setor que depende muito do capital, depende muito de se alavancar para continuar crescendo e assim entregando retorno para o seu investidor e pagando as suas dívidas, tá? Até para rolar, a própria rolagem de dívida é importante que eles tenham aí essas diversas fontes de financiamento. Então, o que o governo está fazendo? Ele está injetando dinheiro no mercado de curto prazo. Já foram, se eu não me engano, já foram quase 7, 8 bilhões de dólares desde a semana passada, né? Se eu não me engano, eu precisaria confirmar, mas é algo em torno disso que ele está injetando na economia diariamente, o Banco Central chinês, de forma a tentar aliviar um pouco o mercado de crédito de curto prazo, né? E ele também, por ter participação nos grandes bancos, ele tem um poder muito grande de movimentar o mercado financeiro, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está pedindo para os bancos, né? Pedindo, quase que, como ele tem participação, ele consegue exigir que os bancos não cortem financiamento, né? Não dificultem o financiamento para empresas do setor em função da Evergrande, para que essa catástrofe maior não aconteça, esse contágio maior do mercado imobiliário não aconteça. Então, primeiro, ele vai defender, né, a população e depois vai proteger, insular a sua economia. Então, de fato, a quebra da empresa Evergrande
é um problema, mas não é o maior problema para a China, para os chineses, né? Acho que para o governo chinês, ele representa cerca de 4% das vendas de imóveis do país. O que seria o problema seria um contágio maior e, claro, o anseio social que isso tudo geraria, né, se ficasse se o governo não intervisse para fazer essa reestruturação, para que esses projetos sejam entregues na ponta final, né? E uma pergunta sobre ainda essa questão aí financeira. Nessa última segunda-feira, as operações na Bolsa de Hong Kong foram suspensas. O que significa isso? A gente teve essa indicação, né, da própria Evergrande, das negociações das ações da própria Evergrande, de que poderia haver um deal importante de reestruturação, que seria essa compra de 51% da participação do business de propriedades da empresa. E aí isso seria um passo bastante importante, apesar de que ainda são rumores, não foi nada definido, tá? Pelo que eu sei até o momento ainda não foi nada definido, mas seria uma notícia, seria um fato relevante, tá? Que teria impacto importante nas ações da empresa, e aí quando isso acontece, normalmente a gente tem essa paralisação, tá? Mas ainda não recebi nenhuma notícia de que isso foi definido, mas é mais uma sinalização de que o governo está buscando diferentes formas de reestruturar a própria empresa de forma que ela consiga pagar, né, os seus credores, entregar os seus projetos. E até nesse ponto, a gente teve o próprio governo chinês comprando a participação da Evergrande, que ela tinha num banco que estava mal das pernas, por assim dizer, o que gerou mais de $1 bilhão para a empresa, mas o governo faz isso pedindo uma contrapartida, né, que esse dinheiro seja utilizado para o pagamento das dívidas da empresa. Então, acho que ele vai acabar trabalhando meio nessa fronte, vamos reestruturar, nós vamos vender isso aqui para ele, eu vou comprar essa parte de você, só que com o dinheiro que você ganhar, por contrato até, você vai ter que utilizar esse dinheiro para pagar os seus credores. Então vai ser uma reestruturação muito grande, a gente ainda deve ver volatilidade em torno desse assunto, é uma empresa muito grande, né, para não gerar ruídos, mas o que o mercado fica mais tranquilo é que o governo de fato está em cima e ele não está tentando salvar a empresa, né? Ele está tentando, de certa forma, cercar a empresa, insular a empresa do restante da sua economia para evitar maiores prejuízos. Então, é algo inevitável do governo se fazer, né? Muito bem. E o mercado imobiliário, não é a primeira vez que uma crise assim, enfim, interfere no mundo financeiro, né? Nos Estados Unidos a gente já viu muita gente quebrando, enfim, bancos. Você acha que foi uma falta de planejamento ou foi uma questão da pandemia mesmo? Queria que você fizesse uma ponte com o Brasil também, com os nossos investimentos no mercado imobiliário, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, Vitor. Então, é muito difícil comparar com o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos foi uma coisa que estava rolando há muito tempo e que as pessoas não sabiam a causa até o último minuto, né? Então, não era uma coisa que você conseguia estancar. Quando explodiu, né, a crise do subprime nos Estados Unidos, o estrago já estava feito. Ia ser muito difícil estancar a situação, porque era um negócio bem disseminado. Essa questão da Evergrande, como a gente falou, é uma empresa que veio crescendo muito forte, ela é nova, se alavancou muito e foi crescendo, e estava entregando crescimento, e por ser um setor que se alavanca muito, não acendiu o alerta vermelho. O que aconteceu? A gente vê uma mudança de postura do governo chinês com relação até a possibilidade dessas empresas se alavancarem mais, né? A captação de recursos dessas empresas, eles até mudaram a regulação de captação de recursos por bonds das empresas do setor imobiliário. Junto disso, a gente teve o aquecimento que vem há algum tempo já do setor imobiliário na China, aí a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa e também feriu, né, a capacidade de geração de caixa, e aí a gente tem, né, uma empresa com muita dívida, muitos ativos, só que os ativos são todos ilíquidos, é muito difícil você tem muita propriedade, né? Você não consegue vender da noite para o dia para pagar uma dívida que vence amanhã. E aí isso acaba gerando esse desconforto todo, mas é um problema que você consegue, há um bom tempo, ele já está me identificando a fonte, né? Então, é uma coisa que você consegue insular mais fácil, apesar de que a gente pode ter ainda, né, algum contágio com relação a sentimento, mercado de crédito mais voltado, né, para o setor imobiliário, mas o governo chinês, de certa forma, está fazendo a sua parte para impedir que isso aconteça, tá? E aí, com relação à exposição do mercado imobiliário,
a situação da China é muito mais delicada, tá? Aqui no Brasil a gente não tem nada, na minha opinião, parecido com o que tem lá, né? A gente teve um investimento muito grande, até por parte do governo, em urbanização, e aí relatos de até cidades fantasmas há mais de um ano atrás, né? Então, de fato, foi um investimento muito grande e a gente vê uma queda da demanda frente a esse investimento todo que foi feito há um bom tempo, e aí a pandemia foi a cereja do bolo, né, para essa empresa que é uma das maiores do setor da China, e o que acabou, de certa forma, né, corroborando com a preocupação que a gente já vem acompanhando do governo chinês com relação à bolha imobiliária, até bolha no mercado de crédito. Isso acaba corroborando, né, que a situação lá é delicada, mas também acaba mostrando que o governo está em cima, né? O governo, de fato, está acompanhando essa situação no país e tentando reverter ela de uma forma, da melhor forma possível. Ok. E falando em preocupação, que você falou, eu falei que era a última pergunta, mas quero fazer mais uma, Vitor. Quem está aqui nos assistindo, essa pessoa tem que ter alguma preocupação com relação a toda essa questão aí da Evergrande ou não? É o que eu falei, eu acho que o pior difícil falar que o pior já passou, mas a situação já está bem nas mãos do governo, né? O governo já está tratando dessa situação, ele já está trabalhando na reestruturação da empresa, como eu falei, ele está buscando insular. Para a gente, o maior problema não seria a quebra da Evergrande, e sim um contágio maior do setor imobiliário e uma queda na demanda na China, né? Então, se ele consegue estancar perda de fornecedor, perda de quem emprestou dinheiro, perda de quem é cliente, né, que está esperando a entrega, eu acho que ele vai conseguir, de certa forma, estancar grande parte dessa perda. O que ainda pode acontecer, né, que eu comentei aqui, é o que a gente está vendo lá, que o governo também está tentando evitar, com injeção de liquidez, pedindo para os bancos continuarem emprestando, é uma piora de sentimento, né, um ceticismo com relação a emprestar dinheiro para o setor imobiliário lá, né? A gente teve ontem, né, algo que acabou prejudicando um pouco essa percepção. Outra empresa do setor imobiliário, a Fantasia ou Fantasia, que acabou deixando de pagar também um cupom de dívida que estava previsto para essa segunda-feira. E aí isso tudo vai se amontoando, tá? Então o governo vai tentando estancar essa situação. Só que é o que eu falei, né? O que vai depender agora é o quão bem isso vai ser feito e se não existem outras empresas para entrar nessa fila e aí acabar de vez com a confiança no setor. Então, acho que o maior problema seria uma crise de confiança que impediria, né, a captação de recursos, e aí isso teria impacto direto no setor como um todo, reverberaria para a China, na demanda chinesa, né, demanda agregada da China, e aí a gente seria impactado diretamente, até porque o minério de ferro, né, que sofreu muito, ainda deve sofrer muito com essa situação, se houver uma deterioração maior do setor imobiliário na China, porque a gente exporta muito para o setor de construção, olhando muito para o setor de construção, que a Vale depende muito disso para a receita, né, depende do valor do minério de ferro para a sua receita, e ela é a maior empresa da Bolsa no que diz respeito à participação. Então, quem tem investimento no Ibovespa, quem tem investimento na Vale, naturalmente vai ser afetado, né? Uma queda forte da Vale puxa o Ibovespa como um todo, né? O índice como um todo pela participação muito grande que ela tem. Então, eu acho que vai mais ou menos nessa linha. Nós podemos esperar alguma volatilidade, mas se eu puder apostar, pelo menos olhando para a situação apenas da Evergrande, acho que o pior já foi evitado, tá? Pelo menos essa é a minha visão. Muito bem, a gente segue de olho e aí, dependendo dos desdobramentos, a gente volta a se falar aqui nesse espaço, viu, Vitor? Muito obrigada por esse bate-papo. Perfeito, não é de que o prazer é meu de estar aqui. Até a próxima. Até.